Meu nome é Cauê Colasso e hoje nós vamos falar sobre o corte na taxa de juros que aconteceu na quarta-feira, dia 18, às 2 horas da tarde. Nós temos algumas implicações dessa taxa de juros e vamos falar de todas elas aqui. De todas não, das principais. A primeira coisa que nós gostaríamos de tocar no assunto seria o estímulo ao consumo. Com a redução da taxa de juros, as pessoas poderão ter mais acesso a créditos melhores, aumenta a circulação de dinheiro, consecutivamente teremos mais dinheiro à disposição das pessoas para que elas adquiram bens de consumo. Sejam eles duráveis ou não duráveis, o consumo em si, de modo geral, passa a ser estimulado a partir da redução da taxa de juros, do estímulo dos bancos à entrega de mais dinheiro à população, em loans, em financiamentos, sejam eles de carros, de imóveis e outras coisas mais. E a gente vai falar melhor do mercado imobiliário no final desse vídeo. Esse consumo, ele tem como finalidade fazer com que a economia volte a acelerar. Esse estímulo ao consumo gera essa retomada na aceleração da economia. Esse é o principal fator no que diz respeito à questão do consumo. A gente tem também outro fator importante que precisa ser avaliado, que é a valorização de ativos e ações. O que é que isso quer dizer? Quanto mais as empresas, quanto mais barato é o acesso desse dinheiro pelas empresas, mais estímulo à produção essas empresas têm. E, consecutivamente, produzindo mais, elas geram mais riquezas. À medida que elas geram mais riquezas, elas se valorizam e, assim, as ações dessas empresas ganham mais valor no mercado financeiro. É assim que funciona a base do mecanismo de valorização de ativos e ações, né? Quando os ativos dessas ações se valorizam, consecutivamente a valorização dessas empresas aumentam e aí as ações dessas empresas se tornam mais valiosas e mais atrativas e, consecutivamente, as pessoas buscam mais essas ações. À medida que dentro desse setor a gente tem as empresas que distribuem essa riqueza que elas geram na figura de dividendos. E aí essas empresas se tornam ainda mais atrativas nesse período que se inicia o primeiro corte na taxa de juros. Lembrando que esse é o primeiro corte em 4 anos que os Estados Unidos faz. E isso tem implicações bem importantes, né? Outra coisa que a gente precisa ver aqui é a desvalorização do dólar, né? O dólar pode se desvalorizar em relação a algumas outras moedas em decorrência desse corte da taxa de juros. Isso pode não ser tão bom na visão de comprador. Os Estados Unidos, como comprador, perde poder de compra à medida que a moeda se desvaloriza. Mas em contrapartida, para aquelas empresas que dependem de exportação de algumas peças ou de alguns supplies importantes para o estabelecimento da produção delas, isso traz um acréscimo ainda maior na base de custeio da produção dessas empresas, e estimulando ainda mais a produção de produtos que dependem desses supplies externos. E hoje, no modelo econômico que nós vivemos, pouquíssimas são as empresas que não dependem de exportação, né? Os Estados Unidos tem como um dos maiores consumidores de commodities do mundo, ou seja, isso vai fazer com que essas exportações barateiem e, consecutivamente, ao ficarem mais baratas, a gente consegue ter melhores preços ao consumidor, né? Isso é um ponto bem importante que pode vir em decorrência da desvalorização do dólar por conta do corte da taxa de juros. Outro ponto importante é que Powell ressaltou muito na entrevista que ele deu, é que a gente tem um controle. Hoje a gente tem um controle bem estabelecido da inflação feito por essa política monetária estabelecida até agora. As mudanças nessa política monetária precisam vir de acordo com esse controle inflacionário que foi estabelecido até agora. A gente tem a taxa de juro alvo de 2%, a gente vem vendo que existe sim
uma forte indicação de que vamos chegar a esses 2%, né? O que o Fed está fazendo com esse corte agora é tentar fazer com que, ao chegarmos na inflação de 2%, nós não sejamos atingidos como o efeito colateral disso de uma recessão. E não sendo atingido por uma recessão, a gente consegue entregar a aceleração dessa economia com mais tranquilidade, com mais robustez, sem que ninguém sofra, né? Sem que o mercado ou a economia americana sofra com a tão perigosa e tão ruim recessão. Outro fator importante que a gente precisa ressaltar é que, com a redução da taxa de juros, o governo americano se torna hábil a lançar um novo rol de endividamento com um custo menor, fazendo com que a captação desse recurso, que é tão natural no movimento econômico aqui nos Estados Unidos, se torne mais barata para o governo, consecutivamente tornando as ações públicas mais viáveis a um baixo custo. Isso é interessantíssimo no que diz respeito a esse momento econômico que a gente está vivendo de transição entre governos. Isso faz com que o governo tenha, seja o que fique, seja o que troque, tenha maior habilidade para manter a economia girando e para manter as contas públicas dentro do que precisa ser. Isso é muito importante e é muito sério aqui nos Estados Unidos. É levado muito a sério isso aqui nos Estados Unidos. As contas públicas precisam estar, sim, azeitadas e dentro do parâmetro que precisa ser seguido. Essa política monetária traz esse viés de possibilidade do governo atender essas demandas a um custo menor. Isso é bem importante. E por último, como eu falei, a gente tem o mercado imobiliário. Essa semana a gente viu o aumento da confiança das construtoras e esse aumento vem em decorrência desse corte na taxa de juros, porque eles sabem que à medida que as taxas de juros começam a cair, o aquecimento do mercado imobiliário é natural, visto que ao diminuir a taxa de juro base, as taxas de juro para financiamento também caem e, consecutivamente, a gente tem mais acesso a alguns platores, né? Que antes, com a taxa alta, alguns segmentos da sociedade não conseguem atingir, visto que existe uma matemática sobre esse tipo de empréstimo, esse tipo de loan, que precisa ser feito para que você possa ultrapassar esses platores e atingir novas categorias de investimento. Casas com um preço maior passam a ser mais atraentes e mais possíveis para classes menos favorecidas no que diz respeito ao income anual. A gente vai falar e destrinchar isso em um outro vídeo, como isso funciona e tudo mais, explicar melhor sobre investimento, trazer pessoas especialistas nisso, mas para vocês entenderem como isso vai repercutir agora nesse momento, é isso. A diminuição nessa taxa de juros traz a possibilidade de mais pessoas terem acesso a comprar sua casa própria, a comprar sua moradia, e investidores que têm interesse nesse tipo de investimento ter maior capacidade de aquisição a partir que as taxas se tornam mais atraentes. Então, esse é um resumo básico do que pode acontecer, do que vai acontecer com esse corte na taxa de juros. A gente fica muito feliz de poder apresentar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos seguem, curta a nossa página, curta esse vídeo. Nos segue aqui no YouTube, lá no Instagram, e se puder, compartilha, se gostou, dá o like, e aí vamos junto nessa jornada de aprendizado aqui no mercado financeiro americano, e além de aprender sobre economia, aprender como investir aqui nos Estados Unidos. Obrigado, um abraço.